Olá, estamos começando mais um Nutri Vida e hoje vamos falar de um assunto bem gostoso, comida baby friendly. Que será que é isso? Que nome diferente é esse? E para falar sobre esse assunto, eu trouxe a nutricionista Kerily Bueno, que vai falar sobre esse assunto de forma muito prática, né, Kerily? Seja bem-vinda. Obrigada, Larissa. Mais uma vez aqui conosco, já é de casa, e a gente vai tratar sobre esse assunto. Ela é nutricionista, pós-graduada em nutrição materno-infantil, então tá todos os dias aí falando sobre isso com os seus pacientes, com as pessoas que te procuram para aprender um pouquinho mais sobre alimentação saudável para as crianças. E para começar, Kerily, eu queria realmente trazendo o que significa isso, comida baby friendly. Fala um pouquinho pra gente. A comida baby friendly, ela é comida amiga do bebê. É aquela comida nutritiva, aquela comida saudável, sem corantes, sem aromatizantes artificiais, sem os ultraprocessados, sem açúcar, sem sal. É aquela comida fácil, prática, que você tem em casa, que é de fácil acesso, que é barato, que é uma comida que você vai preparar na textura correta, no corte correto, para não haver risco de engasgo no bebê. Então, é uma comida amiga do bebê. Nossa, que legal. E quando que a família deve começar a pensar nesse tipo de comida? Eu sempre oriento as famílias a elas buscarem essa informação, essa orientação antes dos 6 meses. Antes do bebê, ele iniciar a introdução alimentar, para que a gente possa alinhar as expectativas da família, para que a gente possa organizar a rotina da família, porque há uma mudança na rotina da família, no preparo do alimento. Às vezes as mães voltam a trabalhar, precisa deixar o bebê com outra pessoa, ou precisa ir para a escola ou a creche e deixar a comidinha pronta. Então precisa de um planejamento, precisa de uma organização, a gente precisa alinhar essas expectativas e conduzir essa família da melhor forma, para que ela consiga oferecer nessa fase que é tão importante para o bebê, que é quando o bebê ele está conhecendo os alimentos, que seja oferecido o alimento natural, comida de verdade. Ah, legal. E quais são os erros que você vê assim na sua prática clínica que são mais comuns na alimentação dos bebês? Vários erros, ultraprocessados principalmente. Oferecer para o bebê ultraprocessado um alimento industrializado que sempre tem o mesmo sabor, faz com que ele goste cada vez mais desses sabores que muitas vezes são artificiais e ele deixa de gostar da comida de verdade, de um alimento natural. Que não tem sempre o mesmo sabor, Exatamente. né, Por exemplo, uma fruta. Uma fruta hoje ela pode estar doce, você pode pegar outra amanhã, ela está azeda, ela está aguada. Então, e é importante gerar esse desconforto, Sim. né? Ele entender que isso faz parte da alimentação saudável. A criança não ela só precisa saber conhecer os sabores dos alimentos, porque o paladar do bebê é um livro em branco, que as famílias vão escrever essa história, né? O que o bebê gosta, quais as preferências, ele sempre vai ter preferências alimentares, a gente também tem, Sim. mas é preciso que ele conheça os alimentos como são, a fruta, em forma de fruta mesmo, que ele mastigue aquela fruta, que ele conheça aqueles sabores, não necessariamente adicionar não adicionar o açúcar antes dos 2 anos, então não querer adoçar, porque o bebê ele não conhece um alimento, tudo é novo para ele. É até engraçado, porque às vezes a gente vê vídeos na internet, né, das crianças chupando limão ou comendo maracujá, assim, puro, né, Elas comem cebola e crua. acha aquilo assim, tipo, normal, não tem um desconforto tão grande quanto os adultos, muitas vezes, que quer adicionar alguma coisa para deixar mais palatável. E os adultos estão sempre achando que precisa adicionar açúcar, que não Sal. pode comer aquele alimento, mas não. O bebê, ele precisa conhecer a comida como ela é. Sim, e quando a gente fala, então, como você já explicou, né, essa comida amiga do bebê, ela é difícil de preparar? Não. É uma comida que você não vai usar produtos ultraprocessados, não vai usar temperos industrializados, você vai usar tempero natural. Ervas naturais, os temperos desidratados e até mesmo os legumes. Os legumes, eles também agregam sabor. Sim. Então é como usar a água do cozimento de um frango, de uma carne, de ossos, de legumes para cozinhar um arroz, aumentar o valor nutricional desse alimento para o bebê. Então é comida
fácil de ser preparada, que você pode congelar, que você pode ter ali organizado para a semana. As pessoas têm medo, né? Querem de congelar ou de... Mas aí prefere comprar algo que seja empacotado ali, que acha que é mais simples. E que é possível. Hoje a gente tem, inclusive, os congelados prontos no mercado, que são alimentos... Vamos dizer que está ali na prateleira do mercado ou no freezer do mercado, mas que são do bem, né? Que são saudáveis e a gente pode utilizar desses. Sim, nós podemos utilizar nesses imprevistos, né? De sair, de precisar dar alguma coisa para o bebê comer. Eu sempre falo assim, carrega uma latinha de atum. É um alimento natural que está pronto ali para o bebê comer, se não deu tempo de carregar nada. Sim. Então carrega uma latinha de atum. É melhor do que você pegar um pacote de salgadinho e dar para o seu bebê. Então, as pessoas também têm medo do congelamento porque acham que vai perder vitaminas. Mas a quantidade de vitaminas e minerais, de nutrientes que o bebê vai consumir é muito melhor e muito maior do que o que vai perder ou do que oferecer um industrializado para o bebê. Fora que o industrializado, não só essa questão de não ter a mesma qualidade nutricional, mas ele ainda vem com os aditivos, né? Que é o maior problema hoje em dia, né? E aquela lista de ingredientes muito longa dos produtos industrializados, e você não sabe o que você está oferecendo. E hoje em dia a gente tem muito industrializado do bem, que ainda assim tem algum aromatizante, algum corante artificial. Então sempre é necessário ler a lista de ingredientes, mas sempre dando preferência por comida de verdade, que não é difícil de encontrar. A comida de verdade, ela não custa caro. Exatamente, é essa mudança mesmo de forma de pensar, né, com relação à alimentação. E que dica que você dá para facilitar a rotina da família na hora de organizar isso? Ter um planejamento. Planejar a semana, sentar ali no final de semana, planejar o que vai comprar. Se você está comprando e está estragando, é porque você está comprando em grande quantidade ou você não está fazendo. Está deixando estragar os legumes e as verduras ali na gaveta da sua geladeira. Então você está comprando demais ou não está fazendo. Fazer esse pré-preparo, se você não vai passar a semana em casa, se você precisa que a comida do bebê esteja pronta, você pode congelar, você pode porcionar, congelar, deixar pré-preparado para alguém fazer, deixar os temperos naturais prontos. Então esse planejamento, essa organização facilita não só o dia a dia da família, mas principalmente sobre oferecer uma comida nutritiva para o bebê. E tem algum exemplo assim prático de preparo de comida baby friendly que você poderia trazer aqui para as pessoas conhecerem com relação à alimentação do dia a dia? Eu acho que as famílias, elas precisam, além de tudo, também ter autonomia para saber transformar o alimento que ela já tem em casa. Então, por exemplo, um pratinho nutritivo e saudável para o bebê. Um franguinho desfiado, que você pode cozinhar todo esse frango e desfiar, cortar em cubos, cortar em tiras. Então, cada maneira que você prepara esse alimento já muda a preparação toda. Então, já porciona, já deixa congelado, pode deixar já feito e congelado pronto. O arroz em cubinhos, em forminhas de cubinhos de gelo pode ser congelado, porque a quantidade que o bebê vai comer é pouquinha. Então você pode congelar nas forminhas e ainda depois tirar dessas forminhas e guardar no saquinho para ocupar menos espaço. Então o feijão, legumes cozidos, abóbora, chuchu, e ainda um brócolis al dente, para o bebê ainda trabalhar a coordenação motora dele de levar a boca, de mastigar. Então, é um pratinho nutritivo, é um pratinho saudável, onde você tem ali a proteína, o frango, o arroz, o feijão, os legumes, que é do hábito familiar, está presente, ou pelo menos deve estar presente na mesa das famílias, né? E ainda assim, esse franguinho, e junto com esses legumes, pode virar um muffin, pode virar uma tortinha, você pode adicionar ali um ovo, 2 colheres de sopa de farinha de aveia, uma pitadinha de fermento, levar para o forno, vira uma tortinha que você pode carregar na bolsa se for sair com o bebê. Várias opções, né? E com relação às frutas, como que a gente pode incluir aí e oferecer para os bebês? As frutas você precisa, de acordo com a idade do bebê, saber os cortes corretos do bebê. As frutas, elas não precisam ser oferecidas só em forma de papinha ou maçã só raspadinha.
Os bebês, você precisa tomar cuidado com frutas muito duras, como maçã e pera, que você pode cozinhá-las e oferecer para os bebês nos cortes corretos. As frutas com casca podem ser oferecidas com casca, não tem problema nenhum. E a gente precisa também evoluir na textura, evoluir no tamanho da fruta. Então, uma fruta, quando o bebê ele começa a agarrar, você pode deixá-la em tamanho maior para ele agarrar e levar à boca. Quando ele começa a desenvolver aquele movimento de pinça, você pode deixar menorzinho para você estimular ele a pegar os pedacinhos. E essa eu acho que é uma das dificuldades, né? Às vezes os pais não estão dispostos a deixar essa bagunça acontecer. Não. E é uma bagunça, né? É uma bagunça, gostosa. Mas é uma bagunça saudável e uma bagunça que os pais precisam entender que precisa acontecer. E aí entra o papel da família nesse processo. Precisa que o bebê ele tenha contato com esse alimento de diversas formas. Então, às vezes, as famílias veem ele fazendo muita sujeira, já tira tudo e só dá na colherzinha na boca para não ter sujeira. Não, essa sujeira faz parte da educação alimentar do bebê. Ele está interagindo com o alimento. Sim. A partir do momento que você tira essa interação dele, você tira o alimento dele, o alimento que ele está conhecendo. É muito bacana. Eu acredito que tenha dado para entender muito bem o que é a comida baby friendly. E eu queria que você falasse um pouquinho. Você vai desenvolver agora, daqui 2 semanas, um workshop falando exatamente sobre isso. Conta para as pessoas como será isso. Na realidade, daqui 2 semanas, não. Nesse final de semana, isso. No sábado, nós vamos estar participando de um workshop que chama Sabores para Crescer. É um workshop destinado às mamães de bebês que estão vivendo essa fase que é linda, que é importante, que é cheia de desafios, de dúvidas, onde a doutora Larissa, pediatra, ela vai estar orientando, passando muitas orientações. As famílias elas vão receber um guia de introdução alimentar, um livrinho com receitas e com toda aquela parte prática que eu vou estar passando no curso, que vai facilitar esse processo, essa fase da introdução alimentar do bebê, de oferecer comidinhas baby friendly para o bebê, de se organizar. É um material que tem inclusive um plano alimentar de 1 semana, com uma diversidade muito grande de alimentos para mostrar para as famílias que elas podem fazer aquela troca. Porque um erro também muito comum é sempre oferecer para o bebê a mesma comida. Ou ele provou, não gostou, aí não oferece acha mais. Que o bebê não gostou, mas o bebê ele está conhecendo. Ele pode ter colocado para fora, mas isso não significa que ele não gosta. Porque muitas vezes ele nem conhece aquele alimento ainda. Então é preciso oferecer muitas vezes para ter a certeza de que o bebê não gosta. É preciso oferecer, inclusive, em várias preparações, de várias maneiras, para ter a certeza que o bebê não gosta. Então esse também é um erro muito comum da família, dela desistir. Sim. E o bebê ele acaba excluindo aquele alimento, a família começa a oferecer só o que o bebê gosta. E aí a gente começa dando início a uma seletividade alimentar, porque a criança ela passa a comer somente aquilo que é oferecido e é aquilo que ela acaba gostando, né? Então, nesse workshop nós vamos estar passando todas essas informações, essas orientações também para as famílias. É destinado às mães, às famílias, aos cuidadores em geral, que tá aí para comandar esse momento que é importante para o bebê de oferecer o alimento, de ensinar ele a comer, da educação alimentar do bebê. Legal. Fala para o pessoal onde eles te encontram, o seu Instagram, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Meu Instagram é o @kerili.nutriinfantil. Eu tô lá sempre oferecendo dicas, orientando as famílias sobre diversos assuntos referentes a bebês e crianças também. Legal. Obrigada, Kerili, por estar aqui com a gente, esclarecendo um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante que é trazer essa alimentação desde pequenininho de forma saudável para que essas crianças possam desenvolver da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, encaminhem para aquela mamãe que ali já está no finalzinho da gravidez, para ela já começar a amadurecer esse pensamento, ou aquela que já está entrando no processo de alimentação do seu bebê. Um beijo e até mais!